Hoje eu vou te mostrar o guia completo para você decidir qual é a melhor corretora para você investir aqui no Brasil e, claro, investindo sempre com segurança e, claro, investindo sempre nos melhores ativos. Sem mais delongas, pega papel e caneta, bora para o nosso guia na aula de hoje. Fala pessoal, que tá falando Pedro Guedes, sou economista e criador do canal aqui no YouTube e hoje vamos falar sobre qual a melhor corretora para você investir aqui no Brasil. Então, provavelmente se você começou a investir há pouco tempo ou se você nem investe ainda, você deve ter feito aquela pergunta: por onde começar? Qual é a melhor corretora que eu devo começar, que eu devo abrir conta? Será que eu devo abrir conta em várias? Eu devo abrir só em uma? Será que vale a pena ter mais de uma? Então, o que é que eu devo fazer na hora de escolher essa corretora? Então, hoje eu decidi mostrar um guia 100% prático para você, para que você nunca mais tenha essa dúvida e saiba qual decisão você tem que tomar na hora de escolher a melhor corretora. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que contextualizar, vai ter que conceituar aqui o que seria uma corretora. E você provavelmente pode até achar que você sabe, mas na verdade você não sabe. Então, vamos lá. Uma corretora de valores mobiliários, tá? Então, vale lembrar que isso aqui é muito importante, não é valores imobiliários de imóveis, são valores mobiliários. Então, quando você ouvir esse nome, valores mobiliários, a gente está falando de investimentos. Então, são de renda fixa, de renda variável, de ativos no geral. Então, quando você para escolher a sua corretora de valores imobiliários, você tem que entender primeiro o que é uma dessas corretoras. Então, basicamente, uma corretora é uma instituição que vai estar ali no meio entre você e o ponto final. O ponto final, como eu já falei aqui, são ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, CRIs, CRAs, debêntures, CDBs, entre essas aplicações de você tem uma corretora no meio do caminho. É muito parecido a você querer fazer um pedido no iFood. Então imagina ali que eu quero fazer uma compra no McDonald's, eu quero comprar um hambúrguer no McDonald's, eu quero fazer uma compra num restaurante aqui da minha cidade, e aí eu vou simplesmente fazer o pedido em casa. Só que, cara, McDonald's não entrega em casa. Burger King não tem serviço de entrega em casa. E aí eu vou ter que fazer uma compra por onde? Pelo aplicativo, iFood ou qualquer outro aplicativo similar. Então o que acontece? Eu vou entrar em contato com o iFood e o iFood vai me contactar com o ponto final, que é o restaurante, e fazer a intermediação desse pedido. Então, no final do dia, por mais que meu objetivo final seja o McDonald's ou o Burger King, tem algo ali no meio, uma instituição ali no meio, que é o iFood, que ele vai me ligar ao meu ponto final. Então, uma corretora é isso. Ela vai ser seu ponto focal, vai ser ali o seu ponto intermediário entre você e o mercado financeiro. Então, se você já entendeu o que é uma corretora, que é basicamente a ponte entre você e seus investimentos, você tem que escolher qual a melhor corretora. Então, de longe, de cara, a primeira coisa que você precisa escolher é uma corretora que seja ali regulamentada pela CVM e seja ali também aprovada pela B3. Pedro, o que é a CVM? CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Lembra do nome de valores mobiliários que eu disse, né? O nome que já é familiar para você agora. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é bem similar a ser uma polícia do mercado financeiro. Então, ela vai ali fiscalizar, ela vai ali botar todas as regras, as normas, as exigências necessárias para que quem esteja ali atuando no mercado, os investidores e as próprias corretoras, tenham uma forma mais segura e transparente na hora de realizar seus investimentos. Então, ela tem uma série de normas de exigências para uma corretora ser cadastrada ali, seja regulamentada na CVM. Então, eu trouxe essa lista aqui, ó, de custodiantes, tá? Que são as corretoras registradas na CVM. Então, a gente tem várias ali, ó, Ágora, Alfa, Andbank, Banco ABC, Andbank, Banco B3, vários bancos, alguns conhecidos por vocês provavelmente. Então, BTG, C6, Citibank, Daycoval, Genial, Banco Pan, lá embaixo, ó, XP no final, Warren, cara, temos várias corretoras. Essas aqui são as que estão regulamentadas pela CVM. Então, essas aqui são as que você deveria ter conta, porque aqui você sabe que está regulamentado. Então, o primeiro ponto é, se onde você investe não está aqui, você não deveria estar investindo nessa corretora. Até porque, se a corretora não é autorizada, não é regulada, não está aprovada pela CVM, acaba que essa corretora que você investe, se ela não estiver aqui, está fazendo tudo ilegal. Se está fazendo ilegal e ela roubar teu dinheiro, sumir, quebrar, você vai reclamar para quem? Você está assim, atuando no negócio, está ilegal, algo ilícito. Então acaba que não é seguro, seu dinheiro já não está submetido a uma corretora ali segura, tá? Então esse é o primeiro ponto quando a gente fala de investimentos. Notem que essas corretoras, isso aqui é muito importante,
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Então note que essas corretoras têm todos os valores mobiliários no final. Então é muito importante você ver que elas são distribuidoras, que elas são as vendedoras dos produtos de valores mobiliários dos investimentos. E se você vê também esse nome, ó, DTVM, é basicamente a mesma coisa, tá? Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, é isso que significa DTVM, tá? Então o primeiro passo aqui é esse, é você ver se essa sua corretora está regulamentada aqui nessa lista. Eu vou deixar essa lista aqui também na descrição, tá? Vou deixar aqui o link para que você possa acessar e ver se a corretora que você investe está aqui, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto você deve levar em conta, que você provavelmente vai se perguntar, mas Pedro, e se a corretora quebrar? Como é que fica meu dinheiro? Vamos lá. Quando a gente fala de investimentos bancários ligados a bancos, como CDBs, LCIs e LCAs, você tem a garantia do FGC, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. A gente tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card, explicando como funciona a garantia do FGC, beleza? Então, para R$250 mil de investimentos bancários, você está protegido de fato pelo FGC. Se uma corretora quebrar e o seu dinheiro estiver na conta corrente da corretora, você perde todo o dinheiro. Então, Pedro, não existe nenhum tipo de seguro contra o dinheiro em conta corrente na corretora? Não, não existe. Mas aí eu também volto e faço a pergunta para você. Para que você mandaria o seu dinheiro para uma corretora de investimentos para deixar ele parado em conta? Aí não tem muito sentido, correto? Você deveria enviar seu dinheiro para a corretora na hora que você fosse investir ele. É o que é realmente mais prudente e de fato faz mais sentido. Até porque você vai colocar o dinheiro na corretora porque você quer de fato investir. Então note que o primeiro ponto é basicamente esse, de que dinheiro em conta corrente de qualquer corretora que seja, você não tem nenhuma garantia. Então não deixe dinheiro parado na conta corrente da sua corretora, independente de qual seja. E o segundo ponto, essas corretoras possuem o que a gente chama de MRP, ou Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo, que te garante até R$120 mil por CPF. Pedro, mas você disse para mim que meu dinheiro em conta, se a corretora quebrasse, não está garantido. O que seria esse MRP de R$120 mil? Então, se você teve algum problema de fraude, má gestão ou um uso indevido do seu dinheiro, esse MRP ressarce você em até R$120 mil. Lembrando que essa fraude, má gestão ou uso indevido é ali a corretora fazendo isso, não é você investindo mal, que fique bem claro, né? Porque você pode pensar, não, então se eu investir o dinheiro mal, vamos me ressarcir 120 mil. Não, não é bem assim, tá? Então tem esse ponto aqui, que basicamente a gente chama de problemas operacionais. Se tem algum problema operacional ali na corretora, via de regra, você tem essa garantia de até R$120 mil. Outro ponto muito importante, seus investimentos, eles são custodiados na B3, que é a nossa bolsa de valores. Então, se aquela corretora quebrar, você não tem dinheiro em conta naquela corretora, você não perde seus investimentos, porque todos os seus investimentos estão registrados no seu CPF. Quando você compra uma ação da Vale, uma ação da Petrobras, um título de renda fixa, está tudo registrado no seu CPF. Não está registrado em nome da corretora. Então, se aquela corretora quebrar e os seus investimentos, como eles estão custodiados, ou seja, eles estão guardados na Bolsa de Valores, na B3, acaba que se a corretora quebrar, simplesmente basta você chegar e indicar, ó, eu quero fazer a transferência de custódia dessa corretora para outra. Então eu quero migrar da XP para o Banco Safra, eu quero migrar do Banco Safra para o Itaú. Note que basicamente você só vai mudar onde é que seus investimentos estão guardados. Então você vai mudar basicamente ali quem está custodiando. Então você vai mudar ali quem vai estar mostrando basicamente seus investimentos. Então, como tudo registrado no seu CPF, você não perde os investimentos que você fez. Só o dinheiro que está em conta corrente se a corretora vier quebrar. E aí, nesse momento a gente vai entrar em mais um ponto, que é basicamente a interface, suporte e atendimento que a corretora disponibiliza. Esse eu considero um ponto muito importante na hora de você investir. Logo quando eu comecei a investir lá atrás, em 2016, 2017 aproximadamente, o que acontecia era, como eu tinha pouco valor para investir, eu aportava coisa de R$100 por mês, R$80 por mês, acabava que eu só fui buscar uma única coisa, corretora que não me cobrasse taxa. Então eu buscava corretora que tinha taxa de corretagem, que é exatamente essa taxa que ela cobra para fazer a negociação de ativos para você, uma taxa zero. Então, eu sempre buscava corretoras com taxa zero. Lembrando aqui mais uma vez que a taxa de corretagem é a taxa que a corretora faz para ligar
associar você ao mercado financeiro. Hoje em dia, muitas corretoras têm taxa zero e algumas poucas ainda têm taxa. Então, lá atrás, quando eu comecei a investir, eu optei sempre por uma coisa. Eu quero uma corretora taxa zero, uma corretora taxa zero. Na época, a única que disponibilizava a taxa zero era a Clear, que hoje em dia faz parte do grupo XP. E simplesmente a funcionalidade da Clear não era muito boa. A Clear dava muitos problemas. O suporte e o atendimento da Clear não era muito bom. Mas assim, era o que tinha e basicamente me ajudava. E até porque note que na época a XP cobrava R$15 de corretagem. E se eu ia aportar R$100 por mês e ia pagar 15 de corretagem, 15% do meu aporte ia para a corretora. Não tinha condições nenhuma de ficar desse jeito. Então eu sempre optei ali por corretoras com taxa zero. Em contrapartida, eu sabia que eu estava abrindo mão de qualidade de prestação do serviço. Consequentemente, na própria época mesmo, a XP disponibilizava um atendimento, um suporte muito melhor do que a Clear. E isso era totalmente entendível, até porque não me cobrava taxa nenhuma. Mas, como eu disse, foi o que deu, foi o que me serviu. Gostei bastante do tempo que eu usei. Até hoje tem alguns investimentos custodiados lá na Clear, mas basicamente ali é um ponto que você precisa levar em conta. Você vai querer pagar taxa de corretagem ou não? O que eu sugiro é que se você optar pela taxa de corretagem, é que essa taxa não represente mais do que 2% do valor do seu aporte. Idealmente, de 0,5% a 1%. Então, que basicamente aquela taxa da corretora não seja mais do que 0,5% a 1% do valor do seu aporte, tá? Então, em via de regra, eu prezo para, se você for optar por uma corretora que tenha essa taxa, que seja uma corretora que tenha um valor mais baixo de corretagem. Hoje em dia, as corretoras que eu vejo que tem a corretagem, que oferece um sistema condizente, é ali BTG e XP, tá? Não vamos ser hipócritas aqui. Os melhores serviços que a gente tem de corretoras hoje em dia é XP e BTG aqui no Brasil. E qual é o custo para operar na XP e no BTG? Para fundos imobiliários e renda fixa é taxa zero, eles não te cobram taxa de corretagem, tá? Taxa zero não, taxa zero de corretagem, porque qualquer uma dessas corretoras tem as taxas implícitas que elas cobram ali por trás que você acaba nem vendo, tá? Mas de corretagem, que é a taxa que a gente tá vendo aqui, a gente vê, ó, que para operações normais, eu não vou falar de day trade, que a gente tem um canal day trade, mas ó, para uma operação normal, note que R$ 4,90 é o preço de uma ordem. Então, a XP cobra R$ 4,90 por ordem. Naquela continha que eu disse ali, do ideal seria 0,5% de corretagem frente ao valor da sua ordem. Então, uma ordem de aproximadamente R$ 980, tá? Seria ali, idealmente, né, uma ordem mínima para você enviar aqui pela XP. Daria para fazer até pela metade, então por volta de uns R$ 500 aproximadamente, que aí já corresponderia a 1% da sua ordem. Mas o ideal é você mandar ordens de pelo menos R$1.000 aqui na XP para começar a valer a pena. Então, note que aqui no BTG cobrar por ordem. Se você manda de 1 a 10 ordens, dá R$ 4,50, de 11 a 40 dá R$ 4,00. Então, via de regra, o preço é muito parecido, né? R$ 4,50 é um valor muito próximo, até porque eu acho que ninguém vai estar mandando mais de 10 ordens no mês, né? Então, assim, acaba que o valor da XP e do BTG é bem parecido, os serviços são muito bons. Vale lembrar que eles cobram uma taxa maior porque eles não oferecem somente a questão da corretora especificamente. Uma XP e um BTG, eles oferecem serviços adicionais para o investidor. Então, oferece ali cartões muito bons, como o cartão Legacy, o XP Visa Infinity, o cartão do BTG, o Blue ou o Ultra Blue, né? Então oferecem vários cartões, né? Várias vantagens, cartões esses com sala VIP limitada, cashback, cartões que pontuam bem. Então acaba que basicamente por oferecer serviços complementares tem um custo maior. Você pega uma corretora como a Clear, cara, a Clear provavelmente nem deve ter cartão, e se tem, não vai oferecer as mesmas vantagens que uma XP oferece. Então, se parar para pensar, é muito explicável que tem esse custo. Outro ponto muito importante a gente levar em consideração também é que, a depender do seu patrimônio, você consegue negociar com o seu assessor de investimentos, com a própria XP, com o seu consultor, você consegue fazer ali, tentar fazer uma negociação para baixar o valor dessas ordens ou até mesmo zerar, a depender do seu patrimônio investido. Então sim, não vou dizer para vocês que não, de que não, a corretora ela só beneficia quem tem mais dinheiro. Se você parar para ver, cara, quem tem mais dinheiro na corretora consegue deixar mais dinheiro para a corretora. Então acaba que ela consegue isentar esse custo de corretagem, porque o cara que tem mais patrimônio, ele vai conseguir deixar mais receita para a corretora também. Então acaba que uma coisa equilibra a outra. Já o cara que tem pouco patrimônio, acaba que ele vai usar mais dos serviços, vai deixar menos receita e acaba que muitas vezes fica inviável para a corretora ali fazer essa zeragem de custos. Mas como a gente está no mercado cada vez mais democrático, mais acessível, é muito provável
provável que em questão de tempo essas corretoras já vão baixando de fato as taxas de ordem mesmo. Como eu disse, quando eu comecei a investir lá em 16, 17, uma ordem na XP era 15 ou era 20 reais aproximadamente. Então já baixou bastante e a tendência é que continue baixando. E hoje em dia eu utilizo a XP e particularmente eu vejo os benefícios que traz a própria corretora. Então são cartões bons que pontuam bem, com sala VIP limitada, com um serviço muito bom que basicamente a gente tem ali por exemplo, posso falar pela própria XP, um serviço muito bom dentro da plataforma, é fácil de mexer, é intuitivo, é uma interface bacana. Então assim, o custo ele se paga. E aí se você dizer assim, Pedro, eu não gosto de pagar, eu não quero pagar, qual você recomenda? Das que eu já usei, que eu vejo meus alunos usando também, lembrando para você que você não é aluno do EasyT, você quer aprender a escolher a melhor corretora, os melhores investimentos, vou deixar aqui embaixo também na descrição para que você possa participar, para que você possa entrar no nosso treinamento e aprender a multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil e no exterior. Mas, falando aqui de corretoras que eu vejo meus alunos dando feedback, ou que eu já usei, que eu gosto, que são boas corretoras, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante eu te contar quais são essas corretoras, beleza? Então já deixa o like, se inscreve, é muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse e sempre tá te ajudando na hora de você tomar as melhores decisões. Então vamos lá, corretoras que eu acho boa com taxa zero. Clear, corretora do Banco Inter, a Rico Corretora também é uma boa corretora. Então acaba que essas são as minhas favoritas ali se eu fosse optar por investir em alguma corretora taxa zero. Tem ali o C6 também, é uma corretora legal. Se você tem um patrimônio maior no Itaú, se é Personalité, a corretora do Personalité pode atender bem também. Mas o que eu sempre digo, essas corretoras que têm taxa zero, geralmente o serviço não é tão bom, a corretora trava, o home broker não é tão eficiente, muitas vezes nem tem home broker, a cotação é atualizada em um tempo adequado, então tem os delays de atualização ali de cotação, de rentabilidade, então deixa um pouco a desejar. Eu mesmo no começo lá atrás, eu tive alguns alunos que usaram o Banco Inter e vieram me falar da experiência, e a experiência era muito ruim, cara, não tinha atualização de cotação, de rendimento, era muito ruim. Hoje em dia eu já vejo que o Banco Inter melhorou muito o serviço quanto a isso, mas comparado com o BTG, com a XP, ainda deixa um pouco a desejar. Então assim, essas são algumas corretoras que eu particularmente acho bacana, corretora taxa zero, que particularmente corretoras que eu olho com bons olhos, gosto bastante ali para renda variável. Quando a gente fala de fundos imobiliários, cara, para todas as corretoras basicamente é taxa zero. Então tanto faz se você vai investir na XP, se você vai investir no BTG, na Clear, taxa zero para fundo imobiliário. Quando a gente fala de bolsa, aí sim, né, tem a taxa de corretagem. Então, via de regra, eu optaria por esse caminho. Você vê ali se você quer pagar taxa ou se você não quer pagar taxa. E um outro ponto que pouca gente fala, mas eu gostaria de ressaltar como um ponto bônus, é a qualidade no atendimento. Se você não tem um consultor de investimento, se você não tem uma pessoa ali junto a você para fazer todo o operacional, você vai ter que estar ali entrando em contato com o chat, provavelmente dependendo do seu patrimônio, porque se você tiver depois de determinado nível de patrimônio, essas corretoras jogam um assessor para você, né, automaticamente, sem você pedir, mas a depender do seu nível de patrimônio, você vai ter que ali estar falando com chat, chatbot, ligações gravadas, e isso é uma coisa que, pelo menos a mim, irrita muito. Não gosto de, cara, eu quero falar com a corretora, quero resolver um negócio, aí você vai ali, entra em contato, liga, chatbot, fica esperando que nem companhia aérea, espera, acaba que não sai do lugar. Preste atenção também no suporte da corretora, isso é um ponto muito importante, porque quando você precisar, para você não ficar tendo dor de cabeça, você falar, eu não sabia que o suporte era assim, que era tão ruim. Então, leve em conta também o suporte, se é um suporte humano, ou se os caras estão jogando inteligência artificial para você. Se está jogando inteligência artificial, é uma boa inteligência artificial, resolve o problema fácil, ou é aquela inteligência artificial que está ali só para encher linguiça e deixar você mais puto ainda. Então, é muito importante você levar também isso em consideração na hora de você escolher a sua corretora, beleza? Então, passando por esses pontos, veja qual faz mais sentido para você, se você quer pagar taxa, se você não quer pagar, se você está disposto a pagar taxa para ter um serviço melhor, ou se você não está, você ali fecha a mão de vaca, canguinha mesmo, se você não quer basicamente pagar para investir, qual dessas corretoras que não tem taxa faz mais sentido para você. Quero saber de você aqui nos comentários qual corretora você investe atualmente aqui no Brasil. Bota para eu quero saber um pouquinho mais. Teve alguma corretora aqui que eu não falei que você investe? Me conta. Então, foi esse vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando para você que todos os links que eu comentei aqui no vídeo vão estar aqui na descrição. Seja o link dessas corretoras registradas pela CVM, o link do EasyT. Se você precisar, vai estar aqui embaixo na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante continuar produzindo mais conteúdo como esse. Eu te vejo no próximo vídeo. É só o começo.